O assunto agora é o coronavírus. Apesar das quedas de novos casos e das taxas de internação em leitos de UTI apontadas pela Secretaria Estadual de Saúde nos últimos dias, o mês de abril foi o mais letal da pandemia aqui no sul de Minas. Segundo um levantamento do G1 Sul de Minas, com base nos números da SES, foram 4.088 mortes na região durante o mês. Para falar sobre essa realidade e o que esperar para maio, nós convidamos o professor de Epidemiologia da Universidade Federal de Alfenas, Sinésio Inácio da Silva Júnior. Olá, professor, bom dia, muito obrigada pela presença. Bom dia, Suzana, bom dia a todos que nos assistem. Professor, para começar, como se explica essa queda nos casos e nas taxas de internações e, por outro lado, um aumento das mortes? Suzana, quando nós temos o surgimento dos casos, né, isso tem uma relação em termos de tempo que esses casos poderão virar internações e mortes da seguinte forma: o caso surge, a internação normalmente ela vai se dar depois de 10 dias, 12 dias, e as mortes muitas vezes 15, 20 dias depois. Então, quando nós observamos uma queda de casos, né, naturalmente não é imediata, ou aumento de casos, não é imediato esse reflexo no número de mortes e internações. Mas fica uma outra preocupação, que essas mortes, né, também possam estar sendo causadas já por um efeito da nova variante P1. A onda roxa, professor, também estaria ligada a isso? A onda roxa, né, que nós tivemos em Minas Gerais, em termos de território, né, ela predominou na maioria do território por 28 dias, né, duas duplas de 14 dias. A gente fala assim porque 14 dias é aquele período máximo que a gente aceita que a incubação da doença pode ter. Ela teve um efeito interessante, que nos primeiros 14 dias nós podemos contar que foram evitados novos, ou diminuiu o surgimento de novos casos, mas as pessoas contaminadas ainda passariam o contágio para outros. Então, nos seguintes 14 dias, né, você conseguiu diminuir essa cadeia de transmissão. Nós podemos dizer com os números de hoje, de ontem até especificamente, né, nós evitamos um aumento maior do número de casos. Mas o que vinha há uma semana, por exemplo, sendo casos abaixo, uma média semanal, né, abaixo de 1.000, nós já infelizmente retomamos uma média acima de 1.000. Então, a onda roxa, né, podemos dizer hoje que ela evitou uma nova escalada de casos. Professor, maio começa amanhã. O que esperar para esse mês, na opinião do senhor? Olha, alguma preocupação e alguma esperança. Nós já temos indicadores, né, indicativos de que a vacinação, especialmente avançando entre as pessoas mais idosas, ela já está tendo um efeito em redução de internações e mortes. Então, se espera que para maio nós observemos mais esse efeito. O lado preocupante é que São Paulo, o estado de São Paulo, nos deu um alerta. Com 3 meses depois do início da detecção da variante P1, eles hoje têm 90% dos casos testados como sendo da variante P1. E nós temos vamos dizer assim, um atraso de um mês em relação a São Paulo. E esse mês será exatamente em maio. Então, nossa expectativa é o quê? O quanto a variante P1 poderá aumentar o número de casos novos, né? O que é preocupante, porque pessoas vacinadas, mas não todos, e casos novos surgindo em ritmo alto, você favorece o surgimento de variantes mais transmissíveis. Ok, professor, muito obrigada mais uma vez, viu, pela colaboração de sempre. Bom dia para o senhor. Bom dia, eu que agradeço.